ability, walk of life, from every human experience. I feel gender equality is as important as any of the other goals that we are here to discuss. And actually, if anything, it is even more important because it intersects with every single other issue that we face. We all have feminine and masculine energies within us. And both forces need to be lifted up, respected. They need to work together in order to make the world go round. Each of you are here at One Young World because you do something important. And it is so exciting to see you all come together in one room, because One Young World isn't about saying what each of us individually can do, but what we can do. Io vado. Tu vai. Lui. Working together, supporting and listening to each other. It's in that spirit that I am delighted to introduce 9 activists who were the first recipients of a One Young World Scholarship that I'm very honored to have in my name. They are working to secure real progress towards a gender equal world, and I hope that their stories will inspire you as much as they have inspired me. In a moment, I'm going to ask them to come onto the stage. But before I do, I want to offer a few statements of my own that I have struggled with and continue to struggle with on a daily basis, but that I have found inspiring. I want to ask you to take a moment. You can keep your eyes closed or keep them open, and ask yourself if these have any truth for you in them. I am willing to be seen. I am willing to speak up. I am willing to keep going. I am willing to listen to what others have to say. I am willing to go forward even when I feel alone. I am willing to go to bed each night at peace with myself. I am willing to be my biggest, bestest, most powerful self. These 7 statements scare the absolute shit out of me. But I know that they are at the crux of it all. At the end of the day, and when all is said and done, I know that these are the ways that I want to have lived my life. I know each one of you probably will have encountered one of these statements in the last 48 hours. And if you have, thank you for being here. I appreciate it. It's truly an honor to be here with you all. Thank you. Ok, vamos lá. Primeiro, gente, desculpa, viu, pelos anúncios do vídeo. Não tem como controlar isso, no caso, mas foi meio constrangedor. Mas vamos começar, né, a discutir sobre o que a Emma Watson falou, e eu trouxe aqui para vocês esse discurso dela, porque é bem interessante, porque ela é uma figura muito famosa,
assim, no mundo todo mundo conhece em si a Emma Watson, né? Ela que fez Harry Potter e alguns outros filmes que são bem famosos. Então, eu trouxe ela para o vídeo de hoje, para a gente assistir, para praticar o listening. E aí ela falou sobre algo muito interessante que eu queria ouvir, né, de vocês. Voltando àquele mesmo esquema da aula passada. Tentar falar inglês, se vocês não conseguirem, tudo bem, mas tentem formular, no caso, sentenças simples e quem conseguir desenvolver sentenças mais complexas sobre a opinião de vocês em relação ao vídeo. Esse vídeo ela está trazendo sobre a questão de uma causa que ela luta muito, que é a questão do feminismo e dos direitos iguais, agenda global, igualitária, na questão das mulheres. Ela tem esse grupo, né, da ONU que discute sobre isso. Então, eu queria ouvir de vocês agora, pode ser no chat também, mas vocês sabem que fica bem melhor e mais fluida a conversa quando vocês tentam, assim, falar. Eu trouxe também alguns vocabulários que são mais complicadinhos que ela falou, para a gente, né, discutir depois. Mas vamos começar, assim, com o debate, assim, inicialmente. Quem gostaria, assim, né, de começar? É só levantar a mãozinha no negócio. Mas se não quiser, tudo bem, mas sintam-se à vontade. E não tenham vergonha, não tem problema nenhum. Ok, como não temos nenhum voluntário agora, eu vou falar um pouquinho, falar minha opinião. Aí quem quiser falar, fala também. É porque eu acho que, por exemplo, quem gosta mais de participar e tal, acho que a Giovana não veio hoje. E era até uma oportunidade de vocês, assim, interagirem mais um pouquinho. Mas como vocês estão com vergonha hoje, eu vou deixar, né, embaixo do tapete. Mas eu vou começar aqui a falar um pouquinho. Quem quiser, é só levantar a mão e pode falar também. Okay. In my opinion, the subject, the cause of feminism is really, really important for the global area because feminism is a subject that will fight for the rights of women. So Emma Watson, on their speech, was saying that women have to be the same equal rights of men. This is a really, really incredible and beautiful idea that I really agree. I don't know if you guys agree too, but my opinion is that. Ok? Então, como não temos nenhum voluntário, a gente vai seguir com a aula, mas quem quiser falar, pode falar. Ok, eu trouxe aqui alguns vocabulários que ela usou no vídeo, que foi o willing, que é o disposta, ela usou no final. Que é tipo assim, eu estou disposta a falar, eu estou disposta a ouvir. Então, sempre quando vocês ouvirem essa palavra, tem a ver com disposição. É uma palavra muito bonita. Eu, por sinal, gostei muito. O final que ela trouxe, essas frases finais que ela falou, que eu achei muito bonito. Que é ser uma pessoa disposta para ouvir, a falar, a estar presente na vida das pessoas. Achei bem bonito. Outras palavras que são bem parecidas e que as pessoas confundem bastante é o afterwards e forwards, que é tipo assim, o afterwards a gente usa para depois. Depois é de um jantar, aí a gente usa essa palavra. E tem o forward, que é tipo assim, adiante. Ela usou essa palavra no sentido de seguir adiante, quando ela está triste, mas mesmo assim ela levanta na cama todos os dias, mesmo que ela se sente, no caso, sozinha, ela usou essa palavra, ela consegue ir adiante. Aí ela falou forward. Então, assim, essa palavra é bem usada em vários aspectos, e ela usou essa em si nesse sentido. Ok, vamos lá. O assunto de hoje vai ser sobre pronomes pessoais. Que eu vou voltar um pouquinho com vocês. A gente estava falando sobre alguns tempos verbais, mas é bom a gente, no caso, dar uma retomada. Só que antes de eu dar o assunto, eu vou ler
a gente vai ler uma notícia atual em inglês, que nem a gente fez da aula passada também, só que foi sobre inteligência artificial, e a gente teve toda aquela conversa e tal. Uma de vocês falou até que estava fazendo um aplicativo, eu achei super legal. Então, eu vou colocar aqui para vocês a notícia. Aqui, ó. Para quem for ficar na aula de geopolítica, porque como as aulas são aglutinadas, vai perceber que esse vai ser o assunto da aula de geopolítica também. E foi super coincidência, porque eu gosto muito de usar esse site nas nossas aulas. E aí, esse é o assunto que a gente vai discutir na aula de hoje de geopolítica. Aí eu trouxe para coincidir para quem, porque normalmente a galera que assiste a aula de inglês assiste geopolítica também. Então, assim, eu vou colocar o áudio para a gente ouvir. E aí vocês vão acompanhar a leitura com o áudio do próprio da própria redação, da própria notícia. E aí depois, quem quiser ler também tá aberto para poder ler. A gente pode separar, tipo assim, em parágrafos. Cada pessoa pode ler um parágrafo, uma frase, etc. E se vocês ficarem em dúvidas, assim, em dúvida de alguma palavra, aí eu falo a tradução para vocês. Ok? Vou colocar aqui agora e aí vocês vão acompanhar na tela como está sendo dito do áudio. The United States and Mexico have new rules for people who want to cross the border. In the past, there is Title 42. This rule makes it easy to send migrants back when COVID-19 ends. But the new rule limits asylum. Migrants worry. They do not understand the situation. Many people come to the border with the U.S. Some courts are deciding if the new rules are okay. The Mexican government also makes it harder for people to travel in their country. This makes it harder for migrants. Ok, vamos lá. Vocês ficarem em dúvida com uma palavra ou algo do tipo? O que ele falou no texto? O que Alguém significa gosta- asylum? Asylum, sei lá. Em que É a- parte? Aqui que tá em negrito, ASYLUM. Asylum, sei lá. Não lembro como que pronuncia. Ah, é asilo. Asilo? Mesma coisa que Ah, tá. asilo. É Ah, asilo. tá, entendi. Sabe quando Pronuncia como um mesmo? imigrante... Que? Não vi o que você falou? Pronuncia como mesmo? Ele fala asylum, no caso. Asylum? Mesmo isso. Ah, tá. Então tá certo. Obrigada. É tipo quando você sai do seu país e aí, tipo assim, por exemplo, você está saindo do seu país de forma legal. Você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. Aí, no caso, você vai pedir um asilo político, que você está saindo de forma ilegal. Então, é meio que isso, sabe? Mesma Ah, coisa. tá. Só Entendi. é asilo político. É isso Obrigada. que ele tá falando. Você quer ler algum parágrafo, Amanda? Posso ler? Você lê o primeiro, e aí, quem quiser também, lê Tá. o segundo, e eu posso ler também o terceiro. Quem gostaria de ler o segundo? A Ana, tem o Pedro também, Giovanni. Oi, Ana, fale. Eu posso ler? Óbvio que pode. Você quer ler qual parágrafo? Eu posso ler os dois primeiros. Tá, vamos fazer o seguinte. Então, a Amanda vai ler o primeiro. E aí, a Ana, tu pode ler o segundo, que é o maior que você queria, os Posso. dois. Aí eu vou colocar o segundo pra você. Uai, Pedro, você quer ler algum? Quer ler o último, que é o pequenininho assim? Mas se não quiser, tudo bem. Mas finaliza aí, se você pode. Eu tô sem microfone. Ah, tá, tudo bem.
Se quiser, eu posso ler o terceiro também. Então. Você lê o terceiro, então. Pronto. Vai, pode Eu leio o começar. primeiro e o terceiro, ela lê o segundo. Isso, Tá, pode começar? pode. The United States and Mexico have new rules for people who want to cross the border. Posso começar? Pode. In the past, there's Title 42. This rule makes it easy to send asylum. Migrants worry. They do not understand the situation. Many people come to the border with the US. Some courts are deciding if the new rules are okay. Eu garrei em tudo, mas é por causa do nervosismo, tá? Não, relaxa. Relaxa. Calma. Vamos lá, que você pulou só Eu também algumas tô nervosa. frases. Leia de novo na parte no final de 42 até Covid-19 antes. Que você pulou, aí você não leu. Mas pode voltar. Foi ótimo. Fique tranquilo. É por causa do nervosismo mesmo. Não se preocupe, tá indo muito bem. Pode ler de novo? Pode. In the past, there is Title 42. This rule makes it easy to send migrants back when COVID-19 ends. But the new rule limits asylum. Migrants worry. They do not understand the situation. Many people come to the border with the US. Some courts are deciding if the new rules are okay. The Mexican government also makes it harder for people to travel in their country. This makes it harder for migrants. Ana, sabe uma coisa interessante? Quando eu percebi que você ficou mais calma da segunda vez que você leu. E quando você ficou mais calma, você leu até melhor do que na primeira vez. Verdade. Sua pronúncia ficou melhor na segunda do que na primeira, porque você estava mais calma. Soou certinho. Sim, Tá. é só o nervosismo mesmo. Quando eu tô calma, sai tudo muito melhor, né? Sim, sim. Ok, vocês têm alguma palavra que vocês estão em dúvida ou tá tudo ok? Não tem nenhuma dúvida, etc. Pra mim tá ok. Certo. Vamos para o assunto, então. Ana, está com a mão levantada? Ok, vamos lá. O assunto de hoje vai ser personal pronouns. É um assunto bem fácil e ele é bem básico também, mas é imprescindível, porque em qualquer oração, em qualquer frase, a gente usa, no caso, os pronomes. Tanto no português, tanto no inglês, em qualquer língua. Então, é bem interessante a gente conseguir dominá-los. Eu lembro que na primeira aula que eu dei para vocês de inglês, eu não lembro quem foi que perguntou, mas foi uma dúvida, assim, que me perguntaram assim, qual a diferença do I pro me, do we pro us? Aí eu falei, eles são iguais, mas depende. Aí eu falei que ia trazer para vocês. No caso, que é a aula de hoje, o personal pronouns. Tá, vamos lá. A personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for the proper noun of a person. Que é o que eu acabei de dizer aqui. Um pronome pessoal, é uma palavra simples que é usada para substituir o nome de alguém. Por exemplo, quando eu quero substituir para, sei lá, Amanda, em vez de falar Amanda, eu vou falar her, entendeu? Que é, no caso, o ela no português. Para não repetir toda hora Amanda, Amanda, Amanda em um texto, e até na linguagem oral mesmo, a gente usa os pronomes para não ficar muito repetitivo. Each of the English personal pronouns shows us the grammatical person, gender, number, and case of noun. It replaces I, you, he, she, it, we, they, we, him, her, us, and then our personal pronouns. Então, ele trouxe, né, tipo, todos os
os pronomes pessoais e falou, como eu havia dito, ele vai flexionar com o gênero, o número e em grau, de acordo com o sujeito. Vamos lá. O personal pronoun é dividido entre subject pronouns e object pronouns. Qual a diferença entre eles? Por exemplo, é que nem no português, a gente tem um objeto e tem um sujeito. Use the subject pronouns when it acts as the subject of the clause. O que é que isso quer dizer? A gente vai usar os subject pronouns quando a ação, o verbo da ação, está se referindo a algo. Por exemplo, no caso, Ana Luísa gosta de frutas. Quem gosta de frutas? Ana Luísa. Então, qual é o sujeito da oração? Ana Luísa. E esse Ana Luísa pode ser substituído por ela. Então, ela gosta de frutas. Quem gosta de frutas? Ana Luísa. E a gente pode fazer isso com o inglês também, é a mesma coisa. Aí agora tem o object pronouns. When it's the object of the verb. Então, o object pronouns é o objeto do verbo. Por exemplo, a gente tem o dela, o dele, tem os pronomes oblíquos, né? No português, como os pronomes que são servidos como objeto. No inglês é a mesma coisa. Quando a gente for montar uma frase em inglês e quer usar um sujeito como um objeto, a gente vai ter vários casos, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui tem os tipos de subject pronouns, que é I, she, he, it, they, we e you. O I é o eu, no português. O she é o ela. O he é o ele. O it é usado para animais e objetos. Mas eu vou trazer para vocês alguns exemplos, posteriormente, aqui nesse slide mesmo, sobre quando é que a gente vai usar o it na conversação com, tipo assim, como sujeito. Como se fosse falando de pessoas, não só como animais e objetos. O they vai ser eles e elas, o we vai ser nós e you vai ser você. Então, algo curioso sobre o you, diferente do português, que a gente tem você e vocês, o you não tem isso. Então, tipo assim, quando eu quiser falar para sei lá, vocês aqui, todo mundo que está nessa aula, são várias pessoas, eu vou usar you. Mesmo que tenha mais de uma pessoa, eu vou usar o you. Diferente do português, quando eu for falar com várias pessoas, e quando eu quiser usar o você, eu vou falar vocês. Vai colocar no plural. No inglês não precisa. Então é you mesmo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês do subject pronouns. Por exemplo, primeiro exemplo. I like your dress. Quem gosta, no caso, que vestido? Vestido de quem? Eu gosto do seu vestido. Então, o sujeito é I. I like your dress. Segundo exemplo, you are late. Qual é o sujeito? You. Você está atrasado. Terceiro exemplo, he is my friend. Ele é o meu amigo. Posteriormente também, eu vou trazer para vocês aulas da questão do verbo to be. Porque se vocês repararem aí, por exemplo, aqui nessa frase tá he is my friend. Eu estou usando essa partícula is. O que ela quer dizer? Isso tem a ver com a questão do verbo to be. Quando eu for usar o he, o she e o it, eu preciso colocar o is, porque vai indicar o estado daquela pessoa. Ela é, sabe? O verbo to be tem a ver com isso. Ser e a questão de estado. Então, he is my friend. Então, ele é o meu amigo. Aí vem, it is raining, she is on holiday, we live in England e they come from London. Todos esses são sujeitos. Então, é bem comum e é muito importante vocês saberem, porque é realmente o básico do básico. E tem muita gente que erra. A gente faz isso direto com o português, quanto mais no inglês, que é tipo assim, confundir o objeto, quando eu estiver escrevendo, o objeto com o sujeito. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Agora, esse aqui são os object pronouns. Tem o me, him, her, them e us. Por exemplo, quando você quiser falar eu gosto dele,
você não vai falar I like he. Não, você vai falar I like him. Porque nesse caso está sendo o objeto. Quem gosta de algo ou de alguém. Gosto de quem? Dele. Então o dele vai ser objeto, não sujeito. Então você vai ter que usar o him, no caso. Então são nessas ocasiões que você vai usar o object pronouns. Que são esses casos. O me seria o objeto de eu. O him é o objeto de he. Her é o objeto de ela. Them é o objeto de they. E us é o... Ok, vamos lá ver que alguns de vocês já mandaram algumas frases. Primeiro foi da Amanda, ela falou assim: She likes eating ice cream. E outra foi I like hang out with them. Ó, uma coisa, Amanda, seu pronome tá certinho, tudo bonitinho. Mas vou te finalizar um negócio. Sobre a questão do verbo eating, seria eat, normal. Porque é acho que foi aula passada, eu não lembro que eu falei sobre... Eu falei pra vocês sobre simple present? Acho que sim. Então, como é algo assim, não tá indicando... É um tempo normal, ela gosta de comer sorvete. Então, ela não tá comendo, ela não gosta de estar comendo, sabe? Então, o certo seria She likes eat ice cream. Mas tá certinho o resto. E o outro, I like hang out with them, certinho também, parabéns. Do outro é o do Pedro, ele falou I love movies. You are good people. Certinho. E depois o da Ana, I kissed him before he left. Olha, a menina tá apaixonada. Tá certinho. E o Javelin falou eating é tipo comendo. Exatamente. Quando a gente coloca o ing no final, é como se fosse algo que está acontecendo. Por exemplo, eu estou andando, estou comendo. Então, como é uma frase que está no presente simples, ela gosta de comer, ela gosta de comer sorvete, então seria She likes to eat ice cream. Não seria she likes to eat ice cream? É, exatamente, assim mesmo. Eu acho que é isso. Então, a aula de inglês foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, quem for continuar